falar de uma coisa que tem a ver com a minha área especificamente, que eu acho que é muito importante para a gente entender também o que está acontecendo. É claro que transporte é uma questão urbana, tá certo? Mas não é uma questão isolada, enquanto uma questão urbana. Né? O professor Paulo colocou muito claramente, a primeira revolta que nós tivemos em São Paulo contra o aumento de tarifa foi em 16, do bonde, que quebrou quase todos os bondes da cidade. Em 47, quando foi criada a CMTC, teve um quebra-quebra imenso na cidade toda com o aumento da tarifa. A tarifa ficou congelada, a tarifa de transporte coletivo ficou congelada de 16, quando ela foi reduzida, até 47. Aí em 47, quando teve o aumento, né, que foi quando foi criada a CMTC, nós tivemos um grande quebra-quebra, né, na cidade de São Paulo. E em 16, o que foi instituído depois do quebra-quebra de 16, né, foi o bilhete único da época. Porque até 16 se pagava por sessão. A cada 3 quilômetros pagava um bilhete. E aí, em 16, teve esse quebra-quebra, e aí então a Light aceitou numa negociação de cobrar uma tarifa única, né, para 8 quilômetros, 10 quilômetros, que tem a ver com o processo, né, até de expansão da cidade, expansão periférica aqui. Bom, o que eu quero dizer é o seguinte: o que nós tivemos nos últimos anos na questão urbana? Em primeiro lugar, nós tivemos um Ministério da Cidade, está aqui o Celso, que é do Ministério da Cidade, né, e eu trabalhei, fiz muitas consultorias no Ministério da Cidade. O Ministério da Cidade, né, a questão da mobilidade ficou largada. O PAC 1, né, o PAC 1 e o PAC 2, né, mas o PAC 1, ele não tinha o componente da mobilidade. Tá? Tinha o componente de urbanização de favela, tinha os componentes de desenvolvimento, não tinha o componente da mobilidade, que entrou no PAC 2, sei lá se é PAC 2 mais, né? Ele entrou no pacote da Copa, certo? Como se a mobilidade, né, fosse dependente da Copa e não fosse uma questão em si, tá certo? Bom, além disso, o que nós tivemos nesses últimos anos na questão urbana? O crescimento econômico, tá certo? Ele foi acompanhado de um crescimento da produção habitacional e um crescimento do crédito imobiliário, que gerou um processo de especulação das cidades, que teve como reflexo um processo de crescimento do valor da terra e de expulsão de boa parte significativa da população que não conseguiu pagar o preço dos aluguéis, e um processo que também gerou movimentos importantes. A gente vê, por exemplo, esses movimentos que nós vemos aqui nos bairros de classe média contra a verticalização, é só um sintoma disso. O que é? São as antigas pessoas que moravam nos bairros que, com, né, a chegada dos apartamentos, não conseguem mais pagar o preço, né, desses bairros, Pompeia, Lapa, Vila Madalena, Pinheiros, etc. E isso existe hoje um movimento contra a verticalização que esconde, na verdade, que esconde que por debaixo dele tem um processo social de expulsão de uma camada média alta, ou média. E quando você vai indo para a periferia, então nós temos um processo, né, que, ao mesmo tempo que tiveram alguns ganhos salariais, alguns ganhos de programa social, nós não tivemos políticas urbanas que pudessem acompanhar contra a especulação imobiliária, contra e o próprio programa Minha Casa Minha Vida, né, como já foi amplamente falado, inclusive já fizemos vários debates aqui, né, levando as pessoas para morar mais longe. Morar mais longe significa mais tempo no transporte, mais agonia no transporte, etc, etc. Onde teve, aqui em São Paulo nem sequer esse programa conseguiu ser implantado pelo Kassab. Então, o que eu quero chamar a atenção aqui é o seguinte: nós temos aí um componente urbano neste modelo de desenvolvimento, né, que foi, eu não vou aqui discutir muito, mas merecia um outro debate, que é o modelo de desenvolvimento, né, que foi implantado, que é um movimento que não incluiu uma visão e uma ação sobre a questão urbana. Eu estou falando de uma maneira mais geral, isso não quer dizer que nós tivemos alguns programas importantes que foram feitos, né, pelo governo Lula. Tem vários programas importantes, o programa de regularização fundiária é um programa importante, de urbanização de favela é um programa importante, mas mesmo o programa de urbanização de favela, aqui em São Paulo, por exemplo, ele foi um programa que urbanizava algumas favelas e deixava uma enorme quantidade de pessoas, como no Real Parque, como no Paraisópolis, né, que não eram atendidos. Então urbanizava a favela, tirava a familiaridade de risco, e as que sobravam iam para o bolso aluguel ou ganhavam um cheque de despejo e comprar um barraco mais longe. Ou a favela pegava fogo. Né? Ou a favela pegava fogo, que é outras coisas que aconteceram. Então, né, quer dizer, nós tivemos alguns programas durante o ano, mas pensar a questão urbana na sua complexidade e os efeitos que ela trazia sobre as pessoas, né, por conta, inclusive, do Ministério da Cidade ter
passado para ser administrado pelo Partido Popular, que é o partido aqui de São Paulo do Maluf, tá certo? Que tem a ver com essas contradições das alianças que foram feitas nesse período, que é um componente importante desse processo, né? Tudo isso faz com que e agora é claro que isso gera, né, além da falta de perspectiva que foi falada para a juventude, gera também uma questão urbana latente, um problema urbano que afeta a população e que tem repercussão óbvia na questão de mobilidade, porque ela significa como a cidade se organiza e como as pessoas são. Então, esse fato é uma questão latente que pode explicar. E por que ontem, quando estavam todas as estradas fechadas, né, as fechadas, a Dutra, a Regis Bittencourt, a Raposo Tavares, etc., quer dizer, eu não sei o que motivou. Não é, obviamente, como foi falado aqui, não é classe média alta como aquela que estava na Faria Lima na segunda-feira. Não sei quem está fazendo essa mobilização, tem a capacidade de organizar, mas não resta dúvida que essa população que está nessas periferias, ela é uma população que sofre fortemente o problema do transporte, não só da precariedade do transporte, né, a precariedade óbvia e o tempo de deslocamento, como um problema adicional, que nós não temos unificação tarifária na região metropolitana e nas regiões metropolitanas, que faz parte dessa falta de política geral de mobilidade. Então, a pessoa paga uma tarifa em Guarulhos e paga outra tarifa em São Paulo. E se pegar o ônibus metropolitano, paga uma tarifa muito mais alta que essa do bilhete único. Então não existe política de mobilidade metropolitana. Aliás, não existe política metropolitana, de uma maneira mais geral. E a de mobilidade é uma que afeta diretamente. Então nós temos aí um conjunto de componentes que ajuda a explicar por que as pessoas estão se mobilizando. Então, é claro que aí talvez o que tenha acontecido é destampar uma panela, tá certo? Com insatisfações e as pessoas, né, agora, com diferentes causas ou diferentes questões. Mas eu acho que essa componente da questão urbana, da questão das cidades, porque as manifestações são urbanas, são na cidade, né, sempre tem porque a questão da saúde e da educação são questões gerais.